Eu só queria ver o que meu cachorro fazia quando eu não estava em casa. Era isso, nada mais. Nenhuma desconfiança, nenhuma paranoia, apenas curiosidade. Mas uma notificação mudou tudo. Movimento detectado no quarto. Abri a câmera esperando ver bagunça, almofadas no chão. Talvez o Thor pulando na cama, mas não foi isso que apareceu. Foi ela, a mulher com quem eu ia casar, entrando no nosso quarto com outro homem. Eu não desliguei, não consegui. Fiquei ali, assistindo minha própria vida desmoronar em tempo real. E naquele momento eu achei que tinha visto o pior, mas estava errado. Aquilo era só o começo. Rafael acreditava ter a vida sob controle. Não era perfeito, longe disso, mas era estável. E para ele, estabilidade já era quase sinônimo de felicidade. Acordava todos os dias no mesmo horário, preparava o café enquanto Laura ainda dormia e saía para o trabalho com a sensação confortável de que estava construindo algo sólido. Trabalhava em uma empresa de logística, lidando com números, prazos e rotas. Nada glamuroso, mas suficiente para manter a vida nos trilhos. E principalmente, suficiente para sustentar os planos. Porque tudo, para Rafael, girava em torno de um futuro muito bem desenhado. Um apartamento quitado, um casamento marcado, uma vida ao lado de Laura. Laura não era apenas sua noiva. Era a pessoa que ele acreditava conhecer completamente. A mulher que esteve com ele nos momentos difíceis, que comemorou suas pequenas conquistas e que, aos olhos dele, compartilhava exatamente os mesmos sonhos. Eles estavam juntos há 4 anos. 4 anos que, na cabeça de Rafael, significavam confiança, certeza, segurança. O casamento estava a poucos meses de acontecer. Já tinham escolhido buffet, decoração, convidados. Havia listas espalhadas pela casa, lembretes no celular e conversas constantes sobre detalhes que antes pareciam irrelevantes, mas agora carregavam peso emocional. Tudo parecia encaixado. E então havia Thor, o Golden Retriever que, ironicamente, era a única fonte real de caos naquela rotina aparentemente perfeita. Energético, inquieto e destruidor profissional de almofadas, Thor transformava a casa em um pequeno desastre sempre que ficava sozinho. A gente precisa entender o que ele faz quando não estamos, disse Laura certa noite, rindo ao encontrar mais uma almofada rasgada. Ou aceitar que ele é um criminoso, respondeu Rafael, brincando. A solução veio simples, uma câmera. Nada sofisticado. Um modelo básico, comprado pela internet, fácil de instalar e controlar pelo celular. Nos primeiros dias, Rafael posicionou o equipamento na sala. Assistia às imagens no trabalho, mais por curiosidade do que por necessidade. Thor corria de um lado para o outro, pulava no sofá. Latia para sombras invisíveis. Nada fora do normal. Mas com o tempo, a curiosidade virou atenção. E a atenção virou detalhe. Vou colocar no quarto, comentou Rafael certa manhã enquanto ajustava o aplicativo no celular. Laura olhou para ele. Por um instante breve demais para ser confrontado, mas longo o suficiente para ser percebido, algo mudou na expressão dela. Pra quê? Perguntou. Ele deve subir na cama quando a gente sai. Silêncio. 1 segundo. Talvez 2. Tá. Faz sentido, respondeu ela, desviando o olhar. Rafael não insistiu. Não havia motivo. Para ele, aquilo era apenas mais um ajuste trivial na rotina. Naquela tarde, ele reposicionou a câmera. No quarto, com visão ampla da cama,
da porta e da janela. Testou pelo celular. Imagem limpa. Áudio funcionando. Tudo perfeito. Ele saiu para o trabalho no dia seguinte com a mesma tranquilidade de sempre. Beijou Laura antes de sair. Acariciou Thor e fechou a porta sem imaginar que aquele pequeno gesto, quase insignificante, seria o início da maior ruptura da sua vida. Porque algumas verdades não precisam ser procuradas. Elas só precisam de um ângulo diferente para aparecer. O alerta chegou às 14h17. Uma notificação simples no celular de Rafael. Movimento detectado no quarto. Ele franziu a testa. Thor não costumava subir até lá durante o dia. Curioso, abriu o aplicativo. A imagem carregou em segundos. A cama, arrumada. Silêncio. Por um instante, nada de estranho. Até a maçaneta girar. Rafael sentiu o corpo enrijecer. A porta abriu devagar. E Laura entrou. Sozinha. Ele estranhou. Ela tinha dito que passaria a tarde fora. O desconforto veio sutil, mas antes que pudesse entender, a segunda figura apareceu. Um homem, desconhecido, entrando com naturalidade, como se já conhecesse aquele espaço. O coração de Rafael disparou. Ele aproximou o celular do rosto. Os dois conversavam baixo. Riam. Cúmplices. E em poucos segundos, a distância entre eles desapareceu. Rafael travou. A respiração ficou irregular. As mãos começaram a suar. Aquilo não parecia real. Não podia ser. Laura, a mulher com quem ele iria se casar. No quarto deles, com outro homem. E o pior não era só a cena, era a naturalidade. Não havia culpa, não havia pressa. Aquilo já tinha acontecido antes. Rafael tentou pausar o vídeo, mas não conseguiu. Algo o prendia ali, como se desviar o olhar fosse pior. Cada segundo parecia uma eternidade, cada gesto, uma confirmação. Quando finalmente desligou, o silêncio ao redor parecia ensurdecedor. Ele ficou imóvel, tentando respirar, tentando entender, tentando negar. Mas a verdade já estava ali, crua, definitiva. Naquele momento, Rafael não sabia o que doía mais, ver a traição, ou perceber que talvez nunca tivesse conhecido a mulher com quem ia casar. Rafael não confrontou Laura naquele dia, nem no seguinte. A dor ainda queimava, mas algo dentro dele mudou de direção. Não era mais impulso, era estratégia. Ele voltou para casa como sempre, beijou Laura, perguntou do dia, riu no momento certo, mas por dentro já não confiava em nada. Naquela noite, enquanto ela dormia, ele reassistiu às imagens. Uma vez, 2, 10 vezes, buscando detalhes, padrões, erros, e encontrou horários repetidos, datas próximas, sempre durante o expediente dele. Aquilo não era acaso, era rotina. Rafael começou a salvar tudo. Criou pastas, separou dias, organizou provas, como se estivesse montando um quebra-cabeça que ele não queria terminar. Mas havia mais. Ao revisar extratos bancários, algo chamou a atenção. Pequenas transferências, valores baixos, mas frequentes, desconhecidos. O tipo de coisa que passaria despercebida se ele não estivesse procurando. O desconforto virou alerta. E o alerta virou dúvida. E se aquilo não fosse apenas traição? E se houvesse algo maior? Nos dias seguintes, Rafael observou Laura com mais atenção. Os horários, as saídas,
as mensagens que ela evitava responder perto dele. Tudo parecia ensaiado. E então ele reconheceu o homem, não pelo rosto, mas pela postura, pela confiança. Alguém que já esteve ali antes. Alguém que não tinha medo de ser visto. Isso mudou tudo, porque não era só sobre o que estava acontecendo, mas sobre há quanto tempo acontecia. Rafael respirou fundo. Ele precisava de mais do que suspeitas. Precisava de uma resposta definitiva. E decidiu que não confrontaria no impulso. Não ainda, porque agora ele queria entender tudo, até o fim. O jantar parecia comum. Luzes acesas, mesa posta, risos leves tentando manter a normalidade. Laura circulava entre os convidados com naturalidade, como se nada estivesse fora do lugar. Rafael observava, em silêncio, esperando. Tenho algo para mostrar, disse ele, levantando-se. O controle remoto parecia mais pesado do que deveria. A TV acendeu. Imagens do quarto. Rotina comum. Segundos de tranquilidade, até a porta abrir. O ar mudou. O homem entrou, sem pressa, sem medo, como alguém que já conhecia aquele espaço. Laura parou. O sorriso desapareceu. Os convidados ficaram imóveis. E então, a verdade se revelou, sem cortes, sem defesa. Rafael pausou o vídeo. O silêncio era absoluto. Alguém quer explicar? Ele disse firme. Laura respirou fundo. Você precisava ver isso. A resposta não fazia sentido. Ver o quê? Rafael retrucou. Ela olhou ao redor como se calculasse cada palavra. Ele não é só o que você pensa. Pausa. Tensão. Ele está investigando você. O impacto foi imediato. Alguns riram. Outros se entreolharam. Rafael não se moveu, porque no fundo, algo encaixava. O homem então deu um passo à frente, calmo, seguro. A gente precisa conversar, disse ele. E naquele instante, a história deixou de ser sobre traição. O silêncio após a revelação era quase insuportável. Rafael olhava para Laura, tentando encaixar aquelas palavras em alguma lógica. Investigando. Ele? Chega, disse ele seco. Eu quero a verdade. O homem respirou fundo. Meu nome é Daniel, e você está sendo usado há meses. Ele abriu o arquivo sobre a mesa. Extratos, transferências, contratos falsos. Tudo no nome de Rafael. Eu nunca fiz isso. Rafael disse, agora sem firmeza. Laura se aproximou. Eu sei. E tentei provar isso antes que fosse tarde. A mente dele começou a ligar os pontos. As ausências, os horários, a presença constante daquele homem. Então isso tudo não era um caso? Ele perguntou. Laura hesitou. E esse silêncio disse tudo. No começo, não. A dor veio lenta. Mas depois, eu me perdi. Rafael fechou os olhos. Ele estava sendo inocentado de um crime que nunca cometeu, mas condenado por uma verdade que não podia desfazer. Você vai ser limpo, disse Daniel. Mas Rafael já não reagia, porque naquele momento ele entendeu. Não era sobre justiça, era sobre perda. E algumas perdas não têm retorno. 5 anos se passaram. Rafael já não era o mesmo homem que um dia acreditou que controle era sinônimo de segurança. A casa nova não era grande, nem luxuosa, mas carregava algo que ele nunca mais negociaria. Paz.
Thor, agora com passos mais lentos e olhar sereno, parecia refletir essa nova fase. Não havia mais câmeras espalhadas. Não havia necessidade. A vida tinha ensinado da forma mais dura. Rafael reconstruiu tudo do zero. Mudou de trabalho, refez seu círculo social e, acima de tudo, aprendeu a confiar, mas com limites. Em uma tarde comum, enquanto caminhava em um parque, ele a viu. Laura. O tempo tinha passado para ela também. Os dois se olharam por alguns segundos que pareceram longos demais. Não houve raiva, nem amor, apenas silêncio. Ela tentou sorrir. Ele apenas assentiu de forma respeitosa. E seguiu caminhando. Naquele momento, Rafael entendeu algo que antes parecia impossível. Perdoar não significava voltar. Significava seguir sem carregar o peso. Ele não esqueceu. Nunca esqueceria. Mas também não era mais prisioneiro daquilo. Ao sair do parque, o sol começava a se pôr. E pela primeira vez em muito tempo, Rafael sentiu que estava exatamente onde deveria estar. Livre. Nos dias que seguiram, Rafael mergulhou ainda mais fundo em uma rotina dupla. Por fora, era o noivo presente. Por dentro, um homem em reconstrução silenciosa. Ele começou a sair mais cedo do trabalho. Não para fugir, mas para observar. Sentava no carro, a poucos quarteirões de casa, e assistia tudo pelo celular. Esperava. Contava o tempo. Cada minuto parecia mais pesado que o anterior. Em uma dessas tardes, o homem chegou mais cedo do que o normal. Laura abriu a porta com rapidez, sem hesitar, sem olhar para trás. Aquilo confirmou algo que Rafael evitava admitir. Ela não estava sendo enganada. Ela participava, e isso doía mais do que qualquer imagem. Mas Rafael também percebeu algo diferente. Conversas mais sérias, papéis, celulares, trocas que iam além do envolvimento físico. Aquilo reforçou a suspeita. Havia algo maior. Ele decidiu dar um passo além. Instalou outra câmera, discreta, escondida. Agora não apenas o quarto, mas a sala, a entrada, tudo. E foi aí que as peças começaram a se encaixar. Em uma gravação, ouviu parte de uma conversa. Ele não pode descobrir assim, disse Laura. Já passou do tempo, respondeu o homem. Rafael congelou. Aquilo não era linguagem de um caso. Era planejamento, pressão, risco. Naquela noite, Rafael não dormiu. Sentado no escuro, ele percebeu algo brutal. Não importava mais o que era verdade no começo. No fim, tudo tinha virado real. A traição, a mentira, a manipulação e a dor. No dia do jantar, ele já sabia que nada sairia como planejado, mas também sabia que precisava encerrar aquilo de uma vez. E quando tudo finalmente veio à tona, quando a verdade apareceu diante de todos, Rafael não sentiu vitória, nem alívio, apenas um vazio estranho, como se tivesse lutado por algo que já estava perdido há muito tempo. Mesmo depois da revelação, mesmo com a promessa de inocência, algo dentro dele nunca voltou ao lugar. Porque algumas histórias não terminam quando a verdade aparece. Elas terminam quando você aceita que nunca mais será o mesmo.